Boa tarde a todos. É muito bom nós estarmos aqui reunidos mais uma vez. Como o nosso companheiro Jurandir falou, esse mês nós estamos dedicando todas as palestras, né, a Allan Kardec e a obra de Allan Kardec. E que é muito importante todos nós conhecermos verdadeiramente a obra da codificação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. O tema é o Livro dos Espíritos, sua simplicidade e sua profundidade. No mês de outubro, nós celebramos, então, o nascimento de Allan Kardec, né? No dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, nasceu, então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Na palestra anterior que nós tivemos com o nosso companheiro Reinaldo, ele falou, né, de uma reunião mediúnica que aconteceu e que foi informado, então, para Kardec que, numa encarnação anterior, ele havia sido um sacerdote druida de nome Allan Kardec e, por isso, ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec nas suas obras. E nós vamos entender o porquê que ele usou esse pseudônimo de Allan Kardec. Kardec, ele foi um grande estudioso. Ele estudou, né, na escola de Pestalozzi. Pestalozzi, um grande pedagogo, um grande educador. E Kardec desenvolveu seus estudos na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. E dessa forma ele veio a se tornar um grande discípulo de Pestalozzi. É interessante o método de Pestalozzi porque ele dizia o seguinte: a educação deve ser o produto da observação e da percepção, baseada na ciência. Ela deve unir teoria e prática. Isso segundo Pestalozzi. O processo educativo, ele deve englobar 3 dimensões humanas: a intelectual, a física e a moral. Bem parecido com o que a gente aprendeu da doutrina espírita, né? Nós não falamos que, na realidade, o espírito, para progredir, para evoluir e se tornar um espírito perfeito, há necessidade dele se desenvolver por inteiro, por completo, né? No seu aspecto intelectual e no seu aspecto moral também. Nós sabemos que em uma única encarnação é muito difícil conseguirmos esse desenvolvimento completo. Há necessidade, muitas vezes, de várias encarnações. Em uma você vai se desenvolver mais intelectualmente, na outra mais moralmente. Até o momento em que você consiga desenvolver-se plenamente intelectual e moralmente. E Pestalozzi já acreditava que a verdadeira educação, ela implica nesse desenvolvimento intelectual, moral e físico para ser completo. Por aí nós vamos percebendo que durante esse tempo de estudo na escola de Pestalozzi, em Yverdon, Kardec, na realidade, já estava se preparando para a grande missão que ele viria desempenhar. No momento em que, no plano espiritual, ele foi convidado a essa missão de codificar, de trazer à tona, né, o Consolador prometido, Kardec, aos poucos, já estava sendo preparado para essa missão. Algumas pessoas pensam que Kardec tenha psicografado os livros da codificação. Eu já ouvi algumas pessoas comentando, até me perguntando se realmente Kardec teria recebido estas obras através de uma reunião mediúnica que ele tenha psicografado. E não. Kardec não era um médium de psicografia. Na realidade, Kardec não era um médium ostensivo. Aí perguntamos, o que é um médium ostensivo? Aprendemos dentro da doutrina espírita que médium todos nós somos. A partir do momento que nós temos assim aquela intuição vaga de alguma coisa, uma sensação que alguma coisa pode estar acontecendo, sonhos que às vezes nós temos e que acabam se realizando depois, tudo isso faz parte da mediunidade, né? Então, médium todos nós somos. No entanto, algumas pessoas têm aquilo que nós chamamos de mediunidade ostensiva, ou seja, quando um determinado tipo de mediunidade ele é mais acentuado, né?
É o caso, por exemplo, da psicografia, da vidência, da audiência, da premonição, que algumas pessoas têm bem acentuado. Nós recebemos aqui na Casa Espírita muitas pessoas que vêm procurar auxílio através dessa assistência espiritual que é dada na casa, porque a pessoa não consegue controlar a sua própria mediunidade e, em determinados pontos, aquilo às vezes começa a incomodar um pouco. Porque a pessoa, do nada, no serviço, em casa, ela começa a ver, ouvir, ela tem manifestações mediúnicas que muitas vezes atrapalham a vida da pessoa. Então, isso é uma mediunidade ostensiva e que há necessidade de educar-se. Muitas pessoas falam, vou desenvolver a mediunidade. Na realidade, você vai educar a sua mediunidade. Você já tem esse dom e você vai educá-lo, fazer o melhor proveito possível dessa mediunidade. Então, Kardec ele não era este médium ostensivo. Ele tinha uma mediunidade como todos nós temos. Mas sempre foi acompanhado pelos espíritos superiores, né? Inclusive espírito de verdade, que estava já preparando para que toda essa obra pudesse ser concluída. Kardec, grande pedagogo, porque a partir do momento que ele terminou seus estudos na escola de Pestalozzi, ele se formou e se tornou um grande pedagogo, inclusive não tem apenas as obras da codificação lançadas por Kardec. Ele tinha muitos outros livros que foram lançados relacionados à educação, métodos educativos, como grande pedagogo que era. E todo o trabalho de Kardec, ele foi feito baseado em critérios de observação, metodologia. Kardec era extremamente rigoroso no seu trabalho. Ele trabalhava com aproximadamente 10 médiuns de diversas localidades que não se conheciam. E era interessante porque Kardec usou muito um método de observação, um método experimental, onde havia a observação e a experimentação. E Kardec, chegando então a estes médiuns, a diversos médiuns, ele elaborava muitas perguntas que eram importantes para o desenvolvimento da vida de todos nós, curiosidades que todos nós temos e que eram elaboradas de uma forma muito inteligente por Kardec. Ele levava todas essas questões para todos estes médiuns, ele repetia cada uma dessas perguntas para cada médium e então coletando as informações, as respostas que eram dadas por estes médiuns através de diversos espíritos. Então, vários espíritos contribuíram nas obras de Kardec. E o que é interessante, porque este trabalho de Kardec, que não foi realizado só em Lyon, nem em Paris, Kardec viajou em vários países, em várias regiões, para poder preparar esse trabalho dele. E que é interessante que todas essas perguntas elaboradas por Kardec, elas tinham sempre as mesmas respostas. Independente de um médium que estava trazendo, independente do espírito que estava se manifestando, as respostas eram sempre as mesmas. E isso comprova o que nós chamamos de controle universal do ensino dos espíritos. Este controle universal do ensino dos espíritos é o que nos dá certeza de que a verdade ela não muda de acordo com quem diz, ou onde, ou quando afirma aquilo. A verdade ela é única e absoluta, ela não muda. Então, para que as obras de Kardec pudessem ser concluídas, ele tinha que ter certeza de que aquilo que estava sendo passado pelo Espírito, através daqueles médiuns, era realmente a verdade. E, para isso, ele tinha que ter a certeza de que todas as respostas seriam iguais. A partir do momento que as respostas fossem diferentes umas das outras, significaria que ou o espírito que está se manifestando, ele está dando a sua opinião pessoal, e que muitas vezes não é a verdade, porque precisamos
ter a certeza de que no mundo espiritual, os espíritos não são todos iguais, eles são como nós somos aqui na Terra. Alguns que têm um grau maior de conhecimento, de evolução, outros têm um grau menor de conhecimento, um grau menor de evolução. Então, aqueles espíritos menos evoluídos, que têm um conhecimento menor, muitas vezes eles vão dar uma opinião que é uma opinião pessoal, dentro daquilo que eles conhecem, e que não significa verdade absoluta. Por isso, esse controle universal dos espíritos, ele é tão fundamental na elaboração da doutrina espírita. Porque nós sabemos que hoje, a curiosidade que existe sobre a doutrina espírita, porque antigamente ser espírita era muito difícil. Havia um preconceito, né, uma perseguição muito grande em cima de quem se dizia espírita. Hoje em dia, ser espírita se tornou status. Muitas pessoas procuram e enchem a boca para dizer, eu sou espírita. E muitas vezes a pessoa apenas leu um ou outro romance. Não deu-se ao trabalho de estudar, se aprofundar dentro do estudo. Esquecendo que nem sempre aquilo que um espírito disse através de uma determinada obra psicografada, um romance, por exemplo, aquilo não significa que seja uma verdade absoluta. Porque o espírito comunicante, ele pode não ter um conhecimento muito grande. Ele pode estar ainda num nível de elevação bem mediano, onde ele não tem condições de trazer uma informação mais completa, mais verdadeira. Ele vai estar trazendo aquilo que ele conhece até então. Por isso que é tão importante, foi tão importante para Kardec utilizar esse critério do controle universal do ensino dos espíritos. Só pode ser verdade aquilo que vários espíritos, através de diversos médiuns, em locais totalmente diferentes, deram a mesma resposta para a mesma pergunta. O Livro dos Espíritos, ele na realidade, ele representa um manual de vivência. Porque através do Livro dos Espíritos é onde nós teremos condições de basearmos a nossa jornada, a nossa caminhada, saber se nós estamos indo realmente pelo caminho certo. O Livro dos Espíritos, a sua primeira edição foi em 18/4/1857, e é interessante porque esse livro, inicialmente, ele foi composto por 501 perguntas e respostas. Só depois, em sua segunda edição, que foi em 1860, e que veio, inclusive, a se tornar a edição oficial, na segunda edição foram incorporadas mais 519 questões, perguntas e respostas, totalizando, então, 1.019 perguntas no Livro dos Espíritos. Todo mundo conhece aqui o Livro dos Espíritos? Quem não conhece ainda, eu aconselho. Estudem, vocês vão entender por quê. Este livro, ele foi organizado de uma maneira extremamente inteligente, porque ele foi dividido em introdução e mais 4 partes ou 4 livros. Isso de uma forma proposital e muito inteligente. Na sua introdução, Kardec, ele vai falar sobre espiritismo e espiritualismo, que existe uma diferença muito grande. Ele coloca que, com efeito, espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria, ele é espiritualista. Mas não se segue daí que ele creia na existência de espíritos ou na sua comunicação com o mundo visível. Nós sabemos que muitas filosofias, muitas religiões acreditam que existe alguma coisa além da matéria. Acreditam na existência da alma ou do espírito, mas não acreditam na reencarnação. Não acreditam que haja a possibilidade da comunicação entre espírito e o mundo visível, o mundo material. Então, estes são considerados espiritualistas, creem na existência de alguma coisa a mais, mas não acreditam na possibilidade dessa comunicação de espíritos com plano material
e nem na reencarnação. Na introdução também, ele vem falar sobre alma, princípio vital, fluido vital, manifestações inteligentes, desenvolvimento da psicografia, um resumo da doutrina espírita, o que ela significa, ciência e espiritismo, a linguagem dos espíritos, a identificação dos espíritos, porque eu preciso identificar que tipo de espírito está próximo a mim, que tipo de espírito está querendo se comunicar. Porque nós vivemos rodeados pelo mundo espiritual. 24 horas do dia nós estamos em contato com o mundo espiritual. E isso é muito normal, é muito natural. Agora, eu preciso aprender a identificar que tipo de espírito está do meu lado. Que tipo de espírito me acompanha e por quem eu me deixo influenciar. Porque, na realidade, sou eu quem escolho, é o livre-arbítrio. Eu vou atrair para o meu lado, eu vou ser influenciada espiritualmente por aquele que eu atraio. Vai depender de mim. E desta introdução do Livro dos Espíritos, Kardec produziu mais 2 outros livros, que é o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo. Esse livro, o que é o Espiritismo, ele é um livro bem fininho, mas bem fininho mesmo. Ele traz um resumo muito breve sobre Espiritismo. Para a pessoa que vai começar a conhecer a doutrina espírita, é um livro muito bom, mas é bem resumido. Depois, nós temos a primeira parte do Livro dos Espíritos, ou o primeiro livro, intitulado As Causas Primárias, Deus e a Criação. Essa é considerada uma parte filosófica da doutrina espírita. Ela contém mais de 70 perguntas só nessa primeira parte, e é onde ele vai estar falando sobre as provas da existência de Deus, os atributos de Deus, elementos gerais da criação, o elemento espiritual, o elemento material, e como que tudo se formou a partir dele. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos, este primeiro livro, é tão interessante porque Kardec soube dividir tão bem que, através desta primeira parte, ele se aprofundou nos seus estudos e criou um outro livro chamado A Gênese. Então, a Gênese, ele é um estudo mais aprofundado de tudo aquilo que existe na primeira parte do Livro dos Espíritos. E como foi inteligente e inspirado Kardec, porque já nessa primeira parte, logo de início, a primeira questão que nós encontramos no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Kardec, ele poderia muito bem ter perguntado: quem é Deus? Mas não, ele foi muito claro quando ele diz: o que é Deus? Aonde os espíritos então respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deixando muito claro que Deus não é este ser que muitos de nós nos acostumamos. Qual é a imagem que nós fazíamos de Deus? A maioria de nós não imaginávamos Deus como aquele homem baixinho, cabeludinho, barbudinho, cabelinho branco, barbinha branca. Muitos de nós não tínhamos ainda essa ideia de Deus. Muitos ainda têm a ideia daquele Deus irado, aquele Deus que castiga. Eu lembro quando eu era criança, os pais tinham muito aquela coisa de dizer assim: não faz isso porque Deus castiga. Olha que Deus está te vendo. Lembram disso? A educação que nós tivemos. Eu tinha muito medo de Deus, muito. E criança é arteira, toda criança faz arte. Então, quando eu aprontava alguma coisa, na hora me vinha na cabeça aquela coisa que minha mãe dizia: olha, Deus está te vendo, Deus te castiga. Era automático, eu olhar para cima, eu já imaginava que Deus estava ali com aquele olhão para cima de mim, vendo o que eu estava fazendo, e que o castigo viria na certa. Eu tinha muito medo de Deus e do castigo que Ele poderia me impor. Só que o homem se acostumou a atribuir a Deus características que são nossas. Essa coisa de levantar de mau humor, de ficar irado, né? De ficar com raiva. Deus não gostou, Deus vai castigar, Deus vai te punir. Através
do Livro dos Espíritos, nós vamos começar a perceber que nós ficamos iludidos com essa ideia durante muito tempo. E os Espíritos deixam muito claro que Deus não é um homem, Deus não tem uma forma humana, Deus não tem essas características humanas que são próprias. Nossa, que bom! Que bom que Deus não é este ser que muda de opinião a todo momento, ou que muda de humor a todo momento. Que bom! Porque se ele fosse assim, ele seria um Deus falível. Ele seria um Deus injusto, se ele tivesse as mesmas características que o homem tem. Então ele seria superior em quê? Se ele tivesse os mesmos defeitos que nós temos. Então Kardec foi muito inteligente quando ele faz essa pergunta: o que é Deus? E na quarta pergunta, ele complementa dizendo: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Porque se Deus não é um homem, se eu não posso ver Deus, se eu não posso tocar em Deus, se eu não posso ouvir Deus, como é que eu tenho certeza da existência dele? E os Espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. A partir do momento que nós começamos a apreciar, lembra que eu falei que Kardec usava um método de observação e experimentação. Observar atentamente. A partir do momento que nós começamos a observar o mundo, a vida, a natureza, tudo ao nosso redor, observando atentamente, nós vamos perceber que aquilo que não é a criação do homem, só pode ser a criação de Deus. Ele é a causa primeira de todas as coisas. No livro 2, ou seja, segundo capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec colocou com o título de Do Mundo dos Espíritos. Esse capítulo 2, ele tem 530 perguntas, com os temas que tem a origem e natureza dos espíritos, a vida no plano espiritual, os objetivos da encarnação, a mediunidade, a influência dos espíritos em nossa vida. E este capítulo interessante, ele vai servir como subsídio para a elaboração do livro dos médiuns. Kardec, toda a sua obra, ela não está condensada só neste livro dos espíritos. Na realidade, ele é o primeiro, ele é a base para todos os outros que viriam depois. Então, através desse segundo capítulo, desse segundo livro, Kardec, então, se aprofundou em seus estudos e veio, então, o livro dos médiuns, que vai ser tratado mais especificamente da questão dos espíritos e da mediunidade. Ele é considerado um livro, uma parte científica da doutrina espírita. Aí nós temos depois o terceiro livro, ou terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, denominado As Leis Morais. É a parte moral da doutrina, com mais de 300 perguntas, onde ele vai estar falando sobre a oração, o trabalho, das penas e gozos terrestres, da pena de morte, da liberdade, da justiça, das paixões, dos vícios e virtudes. Ou seja, as leis morais é exatamente aquilo tudo que nós precisamos entender como um plano a seguir. Aquilo que o homem precisa para ter consciência de que realmente ele está indo pelo caminho certo. E os espíritos afirmam que o homem ele só se torna feliz quando ele se afasta das leis de Deus. Ou seja, quando ele começa a sofrer, é aquele momento que ele precisa parar e observar as suas atitudes, o seu comportamento, e ele vai perceber que ele está fugindo dessas leis morais. De alguma forma, ele está se desviando desses caminhos, e ele acaba sofrendo. Por quê? Lei de ação e reação. Eu escolhi aquele caminho, eu me desviei do meu caminho, eu errei, e automaticamente eu vou receber de volta aquilo que eu fiz. Ação e reação. Eu vou estar plantando e vou colher os frutos da minha ação. Então, nessa terceira parte, nesse terceiro capítulo, os espíritos abordam todos os temas relacionados a isso, as leis morais.
E este livro, ele serviu como subsídio para a formação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No quarto livro, ou quarto capítulo, que é das Esperanças e Consolações, contendo 99 perguntas, Kardec vai abordar, então, a felicidade e a infelicidade que é possível o homem ter na Terra, porque nós podemos ser felizes, sim, não é proibido ao homem ser feliz. Nós não teremos uma felicidade plena, absoluta na Terra, porque nós estamos ainda num mundo de expiações e provas. Somos imperfeitos, por isso uma felicidade plena, absoluta, nós não vamos ter. Mas nós podemos ter uma felicidade possível aqui na Terra. Depende de cada um de nós, das nossas escolhas, da maneira como eu escolho viver a minha vida. Eu posso ser muito feliz, sim, dentro de determinados limites. Este quarto livro, ele vai servir para a composição do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, nós vamos perceber que, passados 164 anos da publicação do Livro dos Espíritos, este livro ele continua sendo muito importante para direcionar o homem na sua jornada e para o entendimento do que é doutrina espírita. Nós precisamos ter essa consciência porque eu tenho visto inúmeros vídeos que a gente pega ali pelo YouTube, aquele TikTok, né? Acho que é TikTok. Vários vídeos que vão sendo apresentados, onde a pessoa se diz espírita e resolve fazer algumas explanações sobre a doutrina espírita. E, infelizmente, nós observamos coisas assim absurdas que são ditas nestes vídeos. Coisas realmente absurdas, fantasiosas, e que são passadas como verdadeiras. E quando você vai olhar na curtição, você percebe lá 10 mil, 20 mil curtidas, pessoas que acabam repassando aqueles vídeos por acreditarem que aquilo seja verdade, e que muitas vezes são afirmações extremamente fantasiosas. Porque são pessoas que acabam elaborando estes vídeos baseado numa verdade, aquilo que eles têm como verdade, porque leram um ou outro livro, muitas vezes romances, mas não se aprofundaram no estudo das obras de Kardec, nas obras básicas de Kardec. E isso é muito importante. Aquilo que nós falamos logo no início, o controle universal do ensino dos espíritos. Nós precisamos ter este critério. Conhecermos doutrina espírita verdadeiramente para aprendermos a sermos rigorosos nos nossos julgamentos, e aquilo que é bom, eu absorvo, é verdade, eu ajudo a propagar. Aquilo que é ruim, eu descarto. Porque, infelizmente, em troca de muitas curtidas, as pessoas acabam passando inverdades e, infelizmente, ao invés de contribuir para a doutrina, acaba desmerecendo o grande valor de todo o trabalho do nosso grande mestre, Allan Kardec. José Herculano Pires, admiro muito, gosto demais. Ele foi considerado o melhor metro que mediu Kardec, ou seja, a pessoa que melhor interpretou os ensinos de Kardec e que melhor traduziu as obras de Kardec. Quando completou 100 anos da obra, né, do Livro dos Espíritos, Herculano Pires disse assim: com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo, lendo e relendo constantemente. Isso que Herculano Pires disse, na realidade, ele só estava reafirmando aquilo que o nosso grande Chico Xavier, um dos maiores médiuns que nós conhecemos, fez durante toda a vida dele. Porque Chico tinha essa mediunidade ostensiva, um médium magnífico e que nunca deixou de estudar. Ele afirmava que ele leu
o Livro dos Espíritos, ele estudou o Livro dos Espíritos durante toda a sua existência, assim como todas as outras obras de Kardec. Então, muitas vezes, nós nos pegamos lendo apenas um único livro, que muitas vezes não são das obras básicas, e dissemos, pronto, eu já estudei, eu já conheço o Espiritismo, eu sou espírita. E não é. Podemos ser simpatizantes, mas o espírita, o verdadeiro espírita, ele não para de estudar nunca. Ele se aprofunda sempre nos seus estudos, se aprimorando cada vez mais. Porque quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, mais evoluímos e mais caminhamos rumo à perfeição. Então, o risco de passarmos informações errôneas, elas são menores. Não podemos ficar... Eu gosto também de pegar alguns livros, romances também, existem alguns romances belíssimos. Eu também gosto muito de ler alguns romances, porque isso parece que traz assim, um consolo tão gostoso, né? Parece que acaricia a nossa alma. Então, é muito importante, de vez em quando, nós estarmos lendo alguns romances, sim. Principalmente quem está começando dentro da doutrina espírita, é importante. Só que não podemos parar nestes livros. A doutrina espírita, ela tem uma biblioteca imensa, livros de grande qualidade que nós podemos escolher. E as obras de Kardec não ficam restritas aos 5 livros da codificação. Em 1857, foi publicada, então, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Em 1858, Allan Kardec inicia a publicação da Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858. São artigos inúmeros que foram sendo publicados, tirados, então, dos seus estudos, das suas pesquisas, das suas observações, e que estão contidas nas suas obras também. Em 1858, ele funda também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 1º de abril de 1858. 1861, o Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o Céu ou o Inferno. 1868, a Gênese. 1890, obras póstumas. Obras póstumas, ela foi editada após o desencarne de Kardec, por seus amigos, por sua esposa Amélie, juntando várias anotações de Kardec, coisas que nunca haviam sido publicadas anteriormente, e que foram todas organizadas e publicaram-se, então, obras póstumas, um livro maravilhoso, com relatos incríveis. Temos também Instrução Prática sobre as Manifestações, um livrinho pequeno, que depois foi substituído pelo Livro dos Médiuns, mas que também é obra de Kardec. O Espiritismo em sua expressão mais simples. Também um livro fininho, simples, bem resumido, bom para quem está começando. E também Viagem Espírita, de 1862. Então, livros, obras, nós temos muito. Se nós começarmos a estudar hoje, nós vamos terminar todos os nossos dias e ainda não teremos terminado de estudar as obras de Kardec. Por isso que nós não podemos perder tempo apreciando apenas alguns vídeos, alguns livrinhos que não nos trazem informações maiores. A Casa Espírita, ela oferece cursos. Nós estamos só esperando melhorar um pouco a questão da pandemia, e se Deus quiser, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, estaremos recomeçando os nossos cursos na casa. São todos cursos gratuitos, que são feitos aos sábados, para que possamos conhecer verdadeiramente o que é a doutrina espírita. E eu vou deixar aqui hoje, para finalizar, 2 livros que eu considero muito bons. E são livros gostosos de ler, além de o Livro dos Espíritos, que, como Herculano Pires diz, não é um livro para você pegar num dia, ler ele inteiro e colocar na estante. O Livro dos Espíritos é um livro para ser estudado, observado, analisado,
aos poucos, gradativamente. E quando você terminar de ler, volta e lê de novo, que o seu entendimento vai ser outro. Você já entende tudo diferente. Mas esses 2 livros que eu recomendo, que são muito bons, é O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato. Este livro é maravilhoso, porque ele conta todo um estudo que foi feito por Simone Privato. Ela esteve na França, ela esteve na Espanha, procurando dados e escritos, né, que Kardec deixou, e ela vem esclarecer muitas coisas sobre a Gênese, vale a pena. E um outro livro maravilhoso, Madame Kardec, A História que o Tempo Quase Apagou, é de Adriano Calzone. Madame Kardec, uma mulher impressionante, uma mulher que foi grande companheira de Kardec, aquela que lhe deu todo o apoio, não só como esposa, mas aquela que defendeu todos os interesses de seu marido, os interesses da doutrina espírita. Uma mulher meiga, doce, mas que se tornava gigante diante da causa espírita, que auxiliou em todos os momentos, e no momento da desencarnação de Kardec, foi ela que enfrentou todas as discórdias, todos os problemas que surgiram depois, para não permitir que a doutrina dos espíritos fosse apagada ou que fosse corrompida. Uma mulher gigante, uma mulher belíssima, que deixou para todos uma prova de amor e de dedicação impressionante. Nesse livro sobre Madame Kardec, nós vamos conhecer um novo Kardec. Não aquele homem sisudo, bravo, não. Kardec era também um homem doce, muito doce, e também muito risonho. E nós vamos nos apaixonar por Kardec e nos apaixonar por Amélie Gabrielle Baudet. Uma mulher extraordinária, uma mulher que vem nos mostrar a grande importância e a força que a mulher tem, e do quanto é importante o papel da mulher na condução do casamento, na condução do homem, na condução de uma sociedade. Que nós possamos nos aprofundar mais nos nossos estudos e sermos intuídos sempre por essa espiritualidade divina que jamais nos abandonou. Fiquem com Deus.